Quando examinamos as Escrituras, podemos perceber no ensino da Palavra de Deus que o errado não é caracterizado apenas pelo que fazemos. Muitas vezes tem a ver com o como, a maneira, e muitas vezes está relacionado com o porquê, os nossos motivos. E esse é o assunto da nossa conversa hoje. Avalie as suas motivações. Nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre a importância de sondar, avaliar o coração, buscar entender aquilo que está nos movendo para que possamos estar devidamente alinhados com Deus e com os princípios da sua palavra. Fique comigo. Bom, estou hoje no Vale dos Caçadores, na região de Göreme, Capadócia, Turquia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E quero chamar a sua atenção para que nós que temos no coração a determinação de viver para o agrado de nosso Senhor, como diz a palavra de Deus, possamos estar alinhados. Quando olhamos para a definição de pecado, obviamente ele se caracteriza, como diz 1 de João, capítulo 3, verso 4, como a transgressão ou a desobediência da lei. É exatamente essa a definição bíblica de pecado. E normalmente nós pontuamos a obediência diante de fazer o que Deus mandou e de não fazer aquilo que Ele proibiu. Mas normalmente nossa mente acaba canalizando uma ideia e um pensamento errado apenas em relação ao que nós fazemos. A Bíblia também nos mostra que alguém pode fazer a coisa certa, mas da forma ou da maneira errada. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz: nada tendes porque não pedis. Alguns crentes não recebem de Deus porque não oram. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3, a Bíblia diz: pedis e não recebeis. Dessa vez, não é que não recebe porque não pede, esse está pedindo, e pedir é a maneira correta para recebermos de Deus a oração, mas ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Quando fazemos a coisa certa do jeito errado, ela não vai dar resultados. A ceia do Senhor, por exemplo. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, Paulo se refere ao cálice como sendo o cálice da bênção. A bênção quando ceamos. Ter comunhão com o corpo, com o sangue do Senhor, evidentemente isso nos abençoa. Mas Paulo diz, cada um examine a si mesmo. Porque ele diz, se participarmos da ceia do Senhor de modo indigno, ou seja, se fizermos a coisa certa do jeito errado, o resultado não será positivo, pelo contrário, seremos julgados. Então, obviamente, não é apenas o que se faz, mas também como se faz. No entanto, podemos adicionar a essa lista o porquê fazemos. No livro de Provérbios, no capítulo 16, nós lemos no versículo 2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. A NVI diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. A NVT, a nova versão transformadora, diz, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Essa ideia de pesar o espírito, obviamente, o espírito não é algo concreto e material que possa ser pesado numa balança literal. Está falando de como Deus examina, de como Ele sonda o que está no coração, o que condiz com o contexto do texto. Por exemplo, versículo anterior, Provérbios 16:1 diz, o coração do ser humano ou do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, há no nosso coração uma disposição de planejar, embora isso não necessariamente esteja alinhado com aquilo que Deus planejou, e precisamos que Ele fale, que Ele revele o que tem para nós. Depois o verso 2 que lemos diz, os caminhos de uma pessoa podem parecer puros aos seus próprios olhos, porque muitas vezes podemos estar incorrendo no erro sem que nós enxerguemos. Isso não significa que o fato de não percebermos que estamos errando, que aquilo que estamos fazendo não seja em si errado. É por isso que a Bíblia diz, o Senhor sonda ou avalia o espírito. O verso seguinte, o 3, eu vou ler na NVI, diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, não é apenas fazer porque planejamos, mas é render, é sujeitar isso a Deus. E eu quero que a gente possa olhar para os princípios bíblicos que estão por trás dessa declaração. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer a pergunta, o que é que está no seu coração? Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Nós precisamos entender que decisões são tomadas no coração. E quando a Bíblia fala do coração, não está falando do órgão, do músculo que bombeia o sangue. Está falando do íntimo, está falando do interior. Nós precisamos entender não apenas que decisões são tomadas no íntimo do coração, mas que a Bíblia nos chama a guardar o coração. Daqui a pouco vamos falar que esse coração, o centro das decisões, ele está sujeito a influências. E, obviamente, precisamos guardá-lo. Mas a própria advertência de guardá-lo em si já mostra que ele pode se corromper de alguma forma. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo gente querendo fazer a coisa certa por motivos errados, enquanto que vemos pessoas que até foram prevenidas por Deus de não fazer a coisa errada porque tinham motivos corretos. Então, um exemplo de algo que não é errado em si mesmo, o ato da pregação do Evangelho e da palavra. Nenhum de nós seria insano de classificar isso como errado. A palavra é o que tem o poder de trazer fé, arrependimento ao coração daqueles que precisam ser alcançados com o Evangelho. No entanto, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, de 14 a 17, o seguinte: os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então Paulo está falando de gente que, como ele, pregava o Evangelho com a melhor das motivações, mas outros que não necessariamente. Mais adiante, Paulo vai perguntar o que importa, desde que o Evangelho seja pregado. E com essa pergunta, o que importa, ele não está de forma alguma dizendo que a motivação com que alguém prega o Evangelho não é importante. Ele está dizendo que os resultados não dependem da motivação da pessoa, porque o poder não está no semeador, está na semente que é lançada. Isso não significa que a pessoa de motivações erradas não vai responder diante de Deus, que pesa, que avalia, que examina, que sonda os espíritos. Então, algo que nós precisamos levar em consideração. Atos capítulo 8 nos fala a respeito de como Filipe prega o evangelho em Samaria, um avivamento naquela cidade. Mas se você ler o capítulo 8 todo, a maior parte do tempo, você vai perceber que a pessoa que está em mais evidência, que é mais comentada na história, até mesmo mais do que o Filipe, é Simão o mágico, alguém que se converte. A Bíblia diz que antes da sua conversão, ele iludiu as pessoas daquela cidade, ele era um grande vulto, uma pessoa reconhecida. Quando o evangelho chega, a palavra de Deus nos mostra que esse homem se arrepende, crê, é batizado, ele segue Filipe de perto, ele está impressionado com as curas, com os milagres, mas quando os apóstolos chegam, começam a impor as mãos para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, a palavra de Deus nos mostra que ele, de alguma forma, ficou empolgado com aquilo tudo. Mas chega um momento onde ele oferece dinheiro aos apóstolos. Ele não oferece dinheiro querendo comprar o Espírito Santo para si. A proposta que ele faz poderia ser considerada da parte de muitos como algo até mesmo legítimo. A Bíblia diz que ele afirma no verso 19, deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Em outras palavras, deixe eu ajudar vocês nesse projeto nobre. O que ele queria não era errado em si, mas o que é que Pedro responde no verso 20? Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não é o dom do Espírito Santo, mas de comunicá-lo. 21, não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O problema não é o que ele queria, é porque ele queria. Esse homem que brilhou, esteve sob os holofotes, e agora com a chegada do evangelho que promoveu Filipe, o levou à obscuridade, tinha de alguma forma sede por voltar a ter reconhecimento e queria usar as coisas boas de uma forma errada. Por outro lado, a Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 20, que quando Abimeleque, iludido por uma declaração de Abraão de que Sara era sua irmã e não sua esposa, a toma para ser a sua própria esposa, Deus aparece para ele em sonhos e diz: você vai ser punido por causa da mulher que você tomou que tem marido. Ele retruca Deus no sonho. Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã? Ela também me disse, ele é meu irmão. E ele diz, foi com sinceridade de coração e na minha inocência que eu fiz isso. Deus responde para ele, eu sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim. O que ele iria fazer era errado, mesmo que ele não soubesse. E a Bíblia fala de pecados que acontecem por ignorância, mas porque o coração era correto, Deus o parou. Nós precisamos entender que, de fato, o que está no coração determina muitas vezes a avaliação, não só o que fazemos, mas o porquê fazemos. A pergunta é, o que influencia o coração?
Segundo aos Coríntios 9:7 diz que na hora da oferta cada um contribua como propôs no seu coração. Mas na hora de Ananias ofertar, o apóstolo Pedro pergunta para ele em Atos 5, por que encheu Satanás seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Então isso significa que o coração está sujeito a certas influências. Primeiro, Ananias se rendeu à influência do Espírito Santo e todo o desejo de ofertar começa. Em algum momento, Satanás consegue entrar e corromper. Cristo, Deus, o Espírito Santo, normalmente nos influenciará com aquilo que ele é. É por isso que a Bíblia diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte. O coração de Cristo sempre é, eu abro mão de uma posição para servir as pessoas. Agora, quando você olha para Satanás, que tipo de influência ele vai produzir? Aquilo que está relacionado ao que ele é. Satanás, na verdade, queria reconhecimento e ele sai de um lugar de serviço por causa de um desejo de grandeza, porque o diabo influencia com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é. E normalmente ele tenta instigar pessoas, mesmo no ministério, a buscar não abrir mão de algo para servir, mas sim usar o serviço como uma forma de se promover. E aí a maneira de entender é avaliar o coração. Mas a pergunta é como avaliá-lo? Jeremias 17 diz que o coração é enganoso. Nós não podemos, apesar da Bíblia falar do autoexame na ceia, examine-se o homem a si mesmo, confiar apenas no nosso autoexame. Precisamos recorrer ao exame do alto. Quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está dizendo, além da minha própria avaliação, eu preciso da sua. E é por isso que eu e você precisamos entender que a aplicação da palavra acontece no ambiente de oração. E oração não é só onde você pede a Deus apenas aquilo que você precisa, mas onde você se rende à vontade dele, se abre à ação do Espírito Santo, para que a obra dele seja completa. Avalie suas motivações, mas não sozinho. Faça isso com a ajuda do Espírito Santo.